Fala pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui mais uma vez nos estúdios do Holycast, como eu disse no último episódio, de cara nova no estúdio. E aí uma coisa que vai acontecer aqui quase sempre é que nós teremos quase sempre um estúdio novo, né? Eu estava falando com o Rafael que o Holycast, ele tem uma característica de ter sempre uma cara nova no estúdio, porque nós não temos uma ideia de ter um ponto fixo ainda, beleza? Mas isso tem muito mais a ver com a nossa característica de sempre estar fluindo no assunto, que é o assunto necessário para este tempo, para este momento, para aquilo que você precisa ouvir, do que necessariamente uma questão estrutural, beleza? Também quero já te convidar desde agora, curte, comenta, compartilha esse vídeo, porque você vai ajudar com que esse vídeo alcance mais vidas. É meio que uma espécie de um evangelismo através do seu engajamento, ok? Então eu conto com a sua curtida, com o seu comentário e com o seu compartilhamento. Desde já, muito obrigado. Hoje nós vamos fazer mais um episódio do Você Está Lendo Errado. E esse Você Está Lendo Errado é um resultado de, se eu não me engano, de uma pregação, junto com a música, com um pouco de reflexão que eu tive essa semana passada, enquanto eu estava aqui no meu trabalho, limpando a igreja. E aí, de repente, me veio uma virada de chave, assim, na hora eu parei o que eu estava fazendo, mandei um áudio pro Rafael, falei assim, Rafael, vamos gravar um Você Tá Lendo Errado desse assunto aqui, ó. E mandei para ele. Foi mais para anotar, para mim não esquecer, do que necessariamente para falar que a gente ia gravar esse episódio. E hoje nós vamos fazer um Você Tá Lendo Errado de um texto que ele é praticamente universal. Todo mundo já leu esse texto aqui, tá? Quero que você abra aí comigo, vamos lá. João 3:16. Eu sei que você não precisa abrir, porque você já tem o versículo decorado na sua cabeça, tá bom? Só que abra aí, porque a gente vai ler até o 18, ok? Nós vamos ler então aqui, nessa versão, que vai dizer o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, que crê nesse Filho, não pereça, ou seja, não morra, mas tenha a vida eterna. 17. Porque, pois, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E o 18. Quem crê nele, nesse Filho, não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Porquanto, né, já está condenado por quê? Porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Beleza? E aqui eu quero começar com a provocação que me veio à cabeça essa semana, que é o seguinte: quantas vezes você já parou para pensar, ou você já ouviu, cara, em música, em filme, às vezes em pregação na igreja, enfim, em vários lugares você já ouviu uma espécie de um relato de que Deus está observando tudo que você está fazendo, né? Ou de que tudo que você está fazendo está sendo anotado, ou de que um dia você será condenado pelas coisas que você fez de errado, ou você será salvo pelas coisas que você está fazendo de certo agora. E refletindo nesse texto, virou uma chave na minha cabeça que eu fiquei pensativo sobre aquilo. Porque não existe nenhum texto na Bíblia que vá dizer que nós seremos julgados por algo. Ok? Existe uma perspectiva de que haverá um julgamento, só que esse julgamento ele ainda acontecerá para nós, que ainda não chegamos a viver este momento. Você me entendeu? Só que para Deus, que não vive na nossa realidade, que não está preso no tempo como nós, que não é um ser criado, então ele não está limitado, que é um ser que vive atemporal, né? Ele está fora do tempo, então ele não está limitado às regras do espaço e do tempo, né? Ele não está limitado às regras da física, ok? Para Deus, tudo o que ainda vai acontecer já aconteceu. E o resultado de todas as ações, ele já sabe. De maneira que todos os pensamentos que você terá daqui a 10 anos, ele já sabe.
E não existe nada que você falará na sua vida que ele ainda não saiba que você vai falar. Você está me entendendo? A isso nós chamamos na teologia de onisciência de Deus. Porque na onisciência ele sabe de todas as coisas. E isso é muito, muito, muito interessante, porque normalmente se lê que, tipo assim, a pessoa que não tem Jesus, um dia ela vai ser condenada ao inferno, entendeu? Aquele que não aceitou Jesus, um dia, ele vai ter que prestar conta da vida diante de Deus, entendeu? Mas não é o que o texto diz. Você leu comigo agora que para todas as pessoas é apresentado o Filho de Deus. E existe, é como se fosse uma porta de saída de emergência, esse Filho de Deus, existe para os que creem uma saída. Mas para os que não creem, não está escrito que um dia eles serão julgados. Está escrito que eles já estão condenados. Não haverá nenhum julgamento, porque já há uma condenação. Ok? E para você entender isso melhor, eu quero te convidar a abrir comigo, se eu não me engano é Romanos 3, 23, ou é 16 também, que vai falar o seguinte. Deixa eu achar aqui contigo, rapidão. Abre e vai procurando aí também. Não é o 16, então é o 23 mesmo. Isso. Romano 3, 23, nessa versão, que é a versão de Almeida, vai dizer o seguinte: porque todos pecaram. Como que todos pecaram? Em Adão, todos pecaram. Tudo bem? Porque funciona assim. O nome disso é lei de herança, tá? O que Adão fez, ele fez por todos nós. Porque todo ser humano estava em Adão em potência no dia que Adão cometeu um pecado. Tá bom? E aí, assim, só para você ficar ciente desse assunto que não tem muito a ver, eu vou abrir então o que eu sempre faço. Eu vou abrir um parêntese. Eva peca cronologicamente, ela peca primeiro. Mas até que Adão, que pecou teologicamente, tenha pecado, não havia um problema a ser resolvido. Tá bom? Fecha parêntese. Então, quando Adão peca, toda a raça humana peca. Tá bom? Então, quando o primeiro humano cai, todos os outros humanos caem. Beleza? Porque nós carregamos a herança, tá bom? Dos nossos antepassados. E assim, beleza, você não pode gostar disso, você pode não concordar com isso, mas eu tenho certeza que se ele tivesse deixado $1 milhão para todos os humanos, você queria receber sua parte. Mas vamos lá. E porque todos pecaram, vai dizer Romanos 3, 23, estão destituídos da glória de Deus. Eles estão separados de Deus, estão afastados de Deus. Beleza? Então, uma vez que agora já estão, é um estado, beleza? É uma condição. Esta pessoa que não tem Jesus, ela já está separada de Deus. Ok? O que é o inferno, Bruce? É a separação eterna de Deus. Você só viverá na eternidade aquilo que você já vive aqui na vida terrena. Compreendeu? Então, assim, não existe um dia em que você será julgado pelos seus erros, e aí vai ficar como se fosse uma calculadora ali, olha, fulano fez um tanto de coisa boa, fez um pouco de coisa má, vamos descontar essas coisas aqui, não passou, vai ter que ir para o inferno. Não existe esse dia. Nem existe essa espécie de cálculo meio sem sentido. Tá bom? O que existe é, quando Adão pecou, todos nós pecamos. Então aí se dá uma coisa que na teologia nós chamamos de pecado original. Toda raça humana, todo humano nascido de parto, né, nascido de outro humano, não vou dizer de parto normal porque a gente já tem cesárea, outros métodos agora, mas enfim. Mas todo humano nascido de outro humano, ele carrega em si o pecado. Tá bom? Por isso que Jesus, por exemplo, não nasceu de uma relação normal. Tá? Por isso que o Espírito Santo teve que vir e Maria e fazer todo o processo do mistério da encarnação, porque senão Jesus nasceria em pecado também.
Mas enfim, todo humano nasce já em pecado. E já nascendo em pecado, então você já está condenado. Beleza? Se já está condenado, qual é o próximo passo que existe para você? Não é tentar ser bom, porque você não pode se salvar, beleza? Pega esse mesmo capítulo aqui, Romanos 3, 23, e lê para trás. Lê o 21, 20, 19, 18, 17, entendeu? 16, 15, vai voltando. Todos esses versículos vão deixar claro que você é insuficiente. Seus atos são insuficientes para te salvar. Você não tem como se salvar. Você não conseguiria se salvar. Beleza? Então, uma vez que você já está condenado, só existe uma saída para você. E essa saída é o Filho unigênito de Deus. Então, assim, diante de Deus, você terá que responder uma pergunta, só uma pergunta. O que você vai fazer com o que você fez com o filho dele? Qual é a resposta que você deu ao filho dele? Você está me entendendo? Então, assim, se você aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, você será salvo. Ok? Para você, a vida. Você não vai morrer. Você vai viver para sempre. Agora, se você não aceitou esse Jesus, você não vai ser condenado. Você já está condenado. Você só permanece no estado de condenação que você já estava. Ok? Então, assim, não adianta você procurar outros meios. Não existem outros caminhos para chegar até Deus. Só existe um caminho para chegar a Deus. É Jesus. Ok? Só existe um jeito de chegar em Deus Pai, de chegar na salvação, de chegar no céu. É através de Jesus. Não existe outro jeito. Ok? Ele é o único caminho, ele diz. Quando ele está lá falando com aquela multidão, ele não diz assim, olha, eu sou um dos caminhos que te levam a Deus. Não, ele diz, eu sou o caminho. Porque não existe outro caminho, não existe outra opção. Tá bom? Então não fique esperando uma espécie de contabilidade ali que vai pegar as coisas boas que você fazem, abater nas coisas más que você fez e quem sabe as suas boas obras possam te salvar, porque elas não vão e elas não podem, tá bom? Porque não é assim que Deus espera, não é assim que a justiça de Deus é satisfeita. A justiça de Deus contra o pecado da raça humana é satisfeita com a morte e só. Tudo bem? É por isso que Jesus morreu no seu lugar. E tudo que você que está me vendo agora tem que fazer é se render. É falar assim, eu abro mão da minha vida, eu abro mão do controle da minha vida para que Jesus seja o meu Senhor e também o meu Salvador. Ok? É o que diz Romanos 10, versículo 9. Eu vou ler com você. Abre Romanos 10, pega o versículo 9. Nós vamos ler assim, ó. Paulo está explicando para o pessoal como é que funciona. Se com a sua boca você confessar, beleza? Ao Senhor Jesus, ou seja, confessar que Jesus é o Senhor, e no seu coração você crer que Deus ressuscitou esse Jesus de dentre os mortos, você será salvo. Beleza? Vamos ver o versículo 10. Por quê? Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca você faz confissão para a salvação. Vê o 11. Porque a Escritura, né, o Antigo Testamento vai dizer, todo aquele que crer no Senhor não será confundido. Você pode ver isso lá em Isaías 28:16. Tá? É uma citação do Antigo Testamento, Paulo está fazendo. Versículo 12. Porque não existe distinção mais agora entre judeu ou grego, o que seria aqui entre judeu ou gentil, tá bom? Você pode encaixar brasileiro aí no gentil. Uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Então, a única opção que você tem é pegar essa saída de emergência, beleza? É você responder a esse Jesus.
que morreu por você e te deu a chance de viver para sempre. Porque senão você morrerá para sempre. E o que é a morte é estar desconectado de Deus. E você que está me ouvindo, se ainda não aceitou Jesus na sua vida, você está desconectado de Deus. É o que o pecado faz na sua vida. E só Jesus pode resolver esse problema. Suas boas obras não podem. Seu bom caráter não pode. Sua boa moral não pode. Seu bom testemunho não pode. Ok? Somente o sangue de Jesus pode. Só o nome de Jesus pode. E depois da salvação, estas coisas que você já faz têm grande proveito. Mas não para te salvar. Me entendeu? Se você está me ouvindo pela primeira vez, ou se você está ouvindo este assunto pela primeira vez, e você é essa pessoa que nunca fez essa oração, que nunca parou para pensar sobre isso, que, sei lá, você está pensando agora e falando assim, cara, eu nunca entreguei minha vida para Jesus. Eu achava que eu precisava só fazer boas obras, que eu precisava só ser uma boa pessoa, que eu precisava só dar um bom testemunho, que eu precisava só fazer o bem. Ok? E de novo, eu não estou dizendo que você não tenha que fazer estas coisas. Eu estou falando de salvação. Para a salvação, todas essas obras, todo esse esforço é inútil, ele não tem utilidade. É inútil no sentido de utilidade. Ele não serve. Tá bom? A salvação, ela se dá apenas pelo sacrifício de Jesus. Porque não é algo que nós conseguimos produzir. Você não pode se salvar. É como se você estivesse em uma correnteza se afogando. Você não é o agente da sua salvação quando você está se afogando. Você precisa de uma outra pessoa que te salve. E eu já te disse por que você precisa ser salvo. Porque todos pecaram em Adão. Ok? Se você é essa pessoa que está vendo isso pela primeira vez, que está ouvindo isso pela primeira vez, que está entendendo isso pela primeira vez, mesmo já tendo lido esse texto várias vezes, eu quero te convidar a orar comigo neste momento. E vai ser uma oração bem rápida, tá? Eu vou fazer uma espécie de oração que você vai só repetir o que eu falo, tá bom? Então eu vou fazer uma oração pausada e você vai repetir o que eu falo enquanto eu estou orando com você, beleza? Então vamos lá. Repete assim comigo. Senhor Jesus, eu quero te agradecer pela oportunidade de estar ouvindo essa palavra. Senhor Jesus, eu me arrependo de todos os meus pecados. Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou um pecador e que eu preciso da sua salvação. Senhor Jesus, eu oro neste momento, confessando ao Senhor como meu único e suficiente Salvador. Senhor Jesus, me salva e me resgata para o seu reino. Espírito Santo, mora no meu coração a partir deste momento e me guia pela tua palavra e pela tua verdade. Me conecta, Espírito Santo, com uma igreja local para que eu desenvolva a minha fé. Espírito Santo, confirma no meu espírito que eu sou filho, como Jesus é filho. Espírito Santo, me fortaleça diante das dificuldades que virão. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero pedir, se você fez essa oração pela primeira vez, que você entre em contato conosco. Eu vou deixar na descrição desse vídeo, vai ter um link para você entrar em contato conosco, tá bom? E aí eu quero pedir para que você não deixe para fazer isso outro momento. Entre em contato conosco. Se precisar, eu pessoalmente te atenderei, tá bom? Desde já, muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês aqui de novo no Você Está Lendo Errado. E até o próximo episódio.